Oi, turminha! E aí, o que aconteceu? O que é que tem de diferente hoje aqui nessa aula? Meu Deus, o que será? Já tô vendo vocês o que estão imaginando. Ó, olha só, pessoal. Tia já tá no clima de São João e quer que vocês também fiquem. Sabe por quê? Porque no dia 5 vai ter a nossa live, Arraiá do Cardeá. E todo mundo tem que assistir, tá certo? Que esse ano nós não vamos ter festa na escola, mas a nossa festa vai ser em casa, com a nossa família. Ó, todo mundo convidado, viu? Se vistam bem bonito no dia da live. Tia quer ver as fotos de todo mundo, bem bonito, tá certo? Não esqueçam, viu? No dia 5 é o nosso arraiá. O arraiá mais lindo que tem nessa cidade, tá certo? Ó, o nosso arraiá, o mais lindo. O arraiá mais lindo da cidade é qual? O arraiá da nossa escola, gente. Então, ó, todo mundo bem bonito, tá certo? E já tá se preparando. Vamos começar, turminha, nossa aula de português. Revisão. Nós vamos fazer nessa aula uma revisão de todos os capítulos que a gente estudou, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, nós estudamos relatos do experimento. Aí, sinais de pontuação, uso de EI e sílaba tônica. Registro ou relato de experimento. Ao finalizar a realização de um experimento, os cientistas fazem registros e relatórios para que possam anotar o que foi feito e a quais conclusões eles chegaram. Além da ciência que é feita em laboratório, as observações que fazemos da natureza podem nos levar a aprendizados importantes para a vida. Lembra do que os índios faziam? Eles observavam a lua, né? As fases da lua, para pescar. Eles sabiam, eles descobriram que a lua, dependendo da fase da lua, não tinha mosquito, que tinha mais peixes, tá certo? Aqui, o texto científico ou relato, ele apresenta lista de itens e instrumentos usados para a realização do experimento. Então, tem que ter no texto, né? Aí, descreve quais foram os procedimentos realizados e a ordem correta do passo a passo seguido. Descobrimos que não poderia pular os passos, senão o experimento não dava certo. Relata o que foi observado, informa as conclusões e os aprendizados que o experimento proporcionou, né? Lembra que a gente fez vários experimentos, que a gente fez o experimento na sala, né, para saber se o sabão tirava o coronavírus da mão. E a gente comprovou que tirava, né? No registro do experimento, também tem, no passo a passo, tinha 3 tópicos que nós utilizamos para fazer o nosso registro, que foi o que fizemos, o que observamos e o que aprendemos. Na nossa experiência do flutua ou afunda, né? A gente fez uma tabela. Na tabela tinha os objetos que foram usados para fazer o experimento, né? Tinha se ele afundava ou não, para a gente assinalar. Tia fez com vocês e vocês também fizeram um experimento maravilhoso. Tia ficou muito feliz porque vocês enviaram cada vídeo maravilhoso. Olha só, turminha, nós vamos treinar os sinais de pontuação, tá certo? Preste atenção, tá bom? Para a gente fixar mais na cabeça. Inclua a pontuação faltada nesta anedota. Você vai fazer com tia, viu? Vai pensando aí quais são os sinais. Joãozinho chega em casa e pergunta para a irmã: Aninha,
O que falta para o mês de maio ser o maior dos meses? Como é que vou saber, Joãozinho? A letra R, horas. Agora a gente vai colocar os sinais para você ver. Olha só. Joãozinho chega em casa e pergunta para a irmã. Ó, os 2 pontos. Indica que o personagem ainda vai falar. Aí a Aninha vai falar agora, outra versão. Aninha, o que falta para o mês de maio ser o maior dos meses? Ó, deixa eu te afastar aqui. Ele fez uma pergunta, tá certo? Ponto de interrogação. Ó, Aninha vai falar de novo, outra versão na fala da Aninha. Ó, lembra que toda vez que o personagem vai falar, aparece outra versão antes. Como é que eu vou saber, Joãozinho? Fez outra pergunta, tá certo? A letra R, horas. Então, ó, o ponto de exclamação, tá bom? Então, não esquece que quando o personagem ainda for falar, você usa 2 pontos. Quando ele estiver falando, você usa o travessão, tá certo? O ponto de interrogação para fazer pergunta e o ponto de exclamação quando você sente alguma admiração, espanto, tá certo? Vamos aqui, ó. Vamos completar com a tia essa leitura aqui. Vamos lá. Cadê o trigo que estava aqui? É uma pergunta, ó. A galinha comeu. Tá? Entenderam? Ó, a tia vai ler de novo. Cadê o trigo que estava aqui? Fez uma pergunta. Cadê a galinha? Perguntou de novo. Está botando ovo. Cadê o ovo? O padre comeu. Cadê o padre? Foi para a igreja. Cadê a igreja? Está no mesmo lugar. Então, vocês observaram que a cada vez que fazia uma pergunta, nós usávamos o sinal de interrogação, tá certo? E na resposta, o de exclamação, resposta, era uma resposta de admiração, né? Cadê o trigo que estava ali? A galinha comeu, tá certo? Cadê a galinha? Foi botar ovos, tá certo? Uso de e do i. Em caso de dúvida sobre a escrita correta de uma palavra que termina com o som de i, encontre a sílaba mais forte, tá certo? Quando for a penúltima, a palavra é escrita com E. Lembra que te ensinou? E quando for a última, a palavra é escrita com I. Então, ó, penúltima é, ó. Vamos chamar. Todo mundo aprendeu chamando já? Eu sei que todo mundo já sabe chamar. Vamos lá. Quente. Qual é a sílaba mais forte? Ó. A penúltima, tá certo? Pente. Ó, o pen, tá certo? A penúltima também. Lente. A penúltima também, ó, o len, tá certo? A gente lê quente, mas ela é escrita com E, porque a sílaba mais forte é a penúltima. Pente também, ó, o som é de I, mas é escrita com E porque a sílaba mais forte é a penúltima, tá bom? Agora, quando a sílaba forte é escrita com I, é porque ela é a última, tá certo? Vamos lá, ó. Caqui. Então, olha só, turminha, o que é a sílaba mais forte. Pequi. Tá vendo? Saci. É a sílaba mais forte, é a última. Então, ela é escrita com a letra I, tá certo? Com a vogal I. Vamos ler com tia e responder essas questões, tá certo? Oralmente, não é para fazer nada, escrever nada. Nós vamos responder oralmente. Lê as palavras do quadro e em seguida responda. Vamos ler, ó. Amizade, parede,
idade, cabide e dente. Tá certo? Então, ó, já lemos. Agora, ó, letra A. Circule a sílaba tônica das palavras do quadro. Para descobrir a sílaba tônica, nós fazemos o quê? Lembra que te ensinou? Nós chamamos a palavra. Então, ó, amizade. Qual é a sílaba tônica? Ó, usar. Tá certo? Então, usar que é a sílaba mais alongada. Agora vamos ler, ó, parede. Parede. Já descobriram? Já sei que descobriram, ó. Ure, tá certo? Idade. Tá. Cabide. Ubi. Dente. O dente, tá certo? Então, nós já circulamos, né? Tia marcou aqui com tracinho, mas você já identificou. Letra B. A sílaba mais forte dessas palavras é a, vamos ver, é a antepenúltima, é a penúltima ou é a última? Vamos contar, ó. Última, penúltima. Última, penúltima. Última, penúltima. Última, penúltima. Última, penúltima. Então, qual é a sílaba mais forte dessas palavras? A penúltima, tá certo? Letra C. As palavras do quadro possuem o som de I no final, mas são escritas com a letra O. Que letra é? Ó, amizade, parede, idade. São escritas com a letra E, tá certo? Complete as palavras e responda. Caqui, javali, sucuri, abacaxi. Ó, lembra que a gente já leu caqui, ó. Ela é escrita com a vogal I. E javali? Também. Sucuri? Também. Abacaxi? Também. O que essas palavras têm em comum quanto à terminação? O que é que elas têm em comum, gente? Olha aí, ó. Elas terminaram com que letra? I. Tá certo? Todo mundo acertou? Acertou. Qual é a sílaba mais forte dessas palavras? Chama aí, Caqui. Caqui. O que? Javali. Uli. Sucuri. Uri. Abacaxi. Uxi. Tá certo? Então, ó, a última. Tá certo? A sílaba mais forte dessas palavras é a última sílaba, tá? Então, ó, as posições da sílaba tônica, ó. Vamos lá. Antepenúltima, penúltima e última. Lembra que a gente lia de trás para frente as palavras, ó? Legal. O gal é a última sílaba. Banco. O ban é a penúltima sílaba. Ó o degrauzinho, ó. Última, penúltima. Trânsito é a antepenúltima, ó. Uma, duas, três. Tá certo? Olha só. Preencha a tabela a seguir com as palavras do quadro de acordo com a sílaba tônica. Então, nós vamos preencher aqui, tá certo? Vamos chamar e vamos colocar livro. A sílaba mais forte de livro. Chama aí, livro. Livro. Hein? Ela está localizada em que sílaba? Na penúltima, né? Muito bem. Agora vamos ler café. Ó, o acentinho de café já está dizendo aonde ele é, ó. Café. A sílaba mais forte é o fé. Então, ó, é a última sílaba. Tá certo? Fábula. Já está dizendo, ó. Fábula. Última, penúltima, antepenúltima. Tá certo? Agora, abacaxi.
Abacaxi. A última, ó. Tá certo? Saudade. Saudade. Penúltima, ó. Última, penúltima. É o da. A sílaba mais forte. Médico. Já tá dizendo, ó. Lembra da regra que toda palavrinha que a antepenúltima, a sílaba antepenúltima é a mais forte, ela é acentuada, ó. Médico, pássaro, mágica, tá certa? Então, vamos continuar. Agora, amigo. Qual é a sílaba mais forte? O mi. Então, ó, penúltima. Avião. A última sílaba. Mágica. A penúltima, né, ó. Última. A antepenúltima. Desculpa, gente, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Fechadura. Fechadura. Última, penúltima. Pássaro, a gente já sabe que é a penúltima, ó. Todas as palavrinhas que a antepenúltima sílaba é a mais forte, ela é acentuada, ó. Última, penúltima, antepenúltima, tá certo? Vamos lá. Anel. O né. Pronto, olha só, turminha. Nós já fizemos uma revisão. Agora, olha só. Você vai copiar essa próxima atividade no caderno, tá certo? E responder, tá certo? Olha só, que vai mostrar você e vai fazer a leitura. Copie no caderno as palavras e a tabela e distribua as palavras corretamente. Então, ó, você vai colocar aqui as palavrinhas que são terminadas em e depois as palavrinhas que são terminadas em I, tá certo? Então, ó, maturidade, táxi. Não esqueça de chamar a sílaba tônica, viu? Tá certo? Abacaxi, nobre, caqui, plenitude, rei, pobre e daqui. Tá certo? Separa elas no lugar correto, chama a palavra para você descobrir qual é a sílaba tônica delas, tá certo? Então, olha só. Boa aula. Treine bastante, tá certo? E até a próxima aula. Tchau!